Uma boa noite a todos. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 13ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Peço ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da ata da 12ª sessão ordinária. Antes, peço para que ele faça a leitura dos Provérbios 22, versículos de 1 a 5. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Agora sim, solicitar ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2020. Ata da 12ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva do ano de 2020. Aos 17 dias do mês de agosto de 2020, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanizzi, foi realizada a 12ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. Em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 12 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de agosto de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Não havendo indicações escritas a serem lidas, o presidente deixa a palavra livre para manifestações dos pares. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que gostaria de indicar que seja realizada a limpeza no estádio municipal Nicolau Juliano Nicoliello, já que o mesmo necessita de uma limpeza geral devido ao lixo que se acumula em seu interior, em especial onde existiam as piscinas. Por ali vivem gatos que são alimentados por moradores, e os recipientes no trato acabam se espalhando com o vento. Indica também que sejam feitas limpezas nas avenidas do município, já que é necessário que sejam feitas as retiradas de resíduos provenientes dos canteiros das avenidas do município, assim como poda de grama e folhas secas, pois alguns moradores irresponsavelmente colocam fogo nesses resíduos, o que é proibido por lei e prejudicial à saúde, principalmente na atual estação do ano, que é de estiagem e baixa umidade do ar. Reforça também a indicação de sua autoria, pedindo que seja feita a limpeza e conservação do cemitério municipal de Arialva por conta do acúmulo de lixo e mato no interior do mesmo. E que o funcionário responsável pela limpeza não está fazendo o seu trabalho, que é manter o local sempre limpo. O vereador José Eduardo, no uso da palavra, indica ao Executivo que proíba o tráfego de veículos pesados no interior do distrito de Jacuba, já que o tráfego desses veículos está danificando o asfalto por onde passam. Asfalto esse que não é preparado para esse tipo de transporte, e que esses danos podem vir a onerar os cofres públicos, se não se tomar medidas agora. E diz ainda que a usina, responsável pelo corte e transporte da cana, tem condições de buscar rotas alternativas. O vereador Carlos de Antônio, no uso da palavra, diz que sobre essa indicação do vereador José Eduardo, foi buscar mais informações sobre esse fato e que tem como, sim, desviar a passagem desses caminhões para acabar com esse problema. A vereadora Maria reforça então esse pedido do vereador José Eduardo e diz que já há buracos no asfalto e que as pessoas estão jogando terra por conta do perigo que estão causando e que ela também iria fazer esse pedido ao fiscal da prefeitura. O presidente diz então que concorda com as indicações da vereadora Séfora quanto à limpeza das vias, e o vereador José Eduardo pede novamente para indicar sobre a torre do celular da Vivo, e diz que o sinal precisa melhorar em Jacuba. O presidente diz que fará para o vereador Newton a indicação ao Executivo Municipal para que busque junto ao Banco do Brasil estender o horário de funcionamento dos caixas eletrônicos até às 22 horas,
Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 32 de 2020 e do projeto de lei número 50 de 14 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$100 mil e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 50 de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 33 de 2020 e do projeto de lei número 51 de 14 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$200 mil e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 51 de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 34 de 2020 e do projeto de lei número 52 de 14 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$400 mil e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 52 de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 35 de 2020 e do projeto de lei número 53 de 14 de agosto de 2020, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Inclui elemento de despesa ao orçamento anual e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 53 de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 36 de 2020 e do projeto de lei número 54 de 17 de agosto de 2020, que autoriza o Poder Executivo a subvencionar a entidade que especifica. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O presidente diz que esse projeto chegou de última hora e diz que há um inquérito no Ministério Público que obriga todos os municípios a terem uma casa de acolhimento às crianças em situação de vulnerabilidade. E esse inquérito está apurando nossa cidade porque nós não temos. Com isso, foi feita uma licitação. Houve a empresa ganhadora no valor de R$89 mil e pode atender até 5 crianças nessa entidade. E que esse valor é anual. E que essa determinação judicial deve ser agora cumprida. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que se há crianças nessa situação de vulnerabilidade, é preciso que elas recebam o devido apoio e tratamento, e que se o serviço prestado for de qualidade, vale a pena o dinheiro gasto. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 54 de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo número 6 de 2020 e do projeto de lei número 49 de 4 de agosto de 2020, de autoria da mesa da Câmara, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito da Câmara Municipal de Arialva. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O presidente diz que o projeto foi feito por conta de um apontamento feito pelo Tribunal de Contas, de que o município não tem lei municipal regulamentando o ESIC. Mas, mesmo sem a lei municipal, a Câmara vem cumprindo com as determinações federais desde 2014, mas que agora é necessária essa lei para regularizar esse apontamento feito. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 49 de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo número 7 de 2020 e do projeto de resolução número 1, de 5 de agosto de 2020, de autoria da mesa da Câmara,
que dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º, inciso 15º, do artigo 84 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arialva e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de resolução número 01 de 2020. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. O vereador Carlos, no uso da palavra, diz que há alguns dias se encontrou com um morador da cidade de Itaju e que há tempos atrás ele fez uma solicitação que ele achou importante, que é sobre a balsa que atravessa ambas as cidades. E faz seus comentários a respeito do assunto na sessão de hoje. E diz também que foram feitos ofícios sobre o assunto e encaminhado para diversas autoridades. O vereador Erisvaldo, no uso da palavra, diz que gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas no nascimento de sua filha, principalmente o Dr. Elcio, o vereador Paulo Sérgio, principalmente ao Dr. Elcio. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que as pessoas estão muito seguras a respeito do Covid-19, estão desprotegidas e fazendo aglomerações. E percebe isso em vários estabelecimentos e pede que as pessoas continuem a se cuidando, porque o município precisou de uma vaga e o hospital estadual estava com 100% de lotação. E diz que isso não é brincadeira e que as pessoas continuem se protegendo e protegendo seus familiares. O presidente também faz comentários sobre esse assunto, levantado pelo vereador Paulinho, e diz que realmente as pessoas começaram a se acomodar, e inclusive chegam a postar fotos nas redes sociais de confraternizações feitas, e pede mais conscientização da população. Ao final, o presidente comenta sobre apontamentos do tribunal sobre viagens de vereadores para pedir emendas parlamentares, e diz que ainda está estudando se vai ou não apresentar um projeto de lei sobre esse assunto. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 1 de setembro de 2020 e o declarou encerrada a presente sessão. Arialva, 17 de agosto de 2020. Vai assinada por todos os senhores vereadores. Obrigado, primeiro secretário. A ata está em votação. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Vereador Erisvaldo. Vereador Newton. Vereadora Séfora. Declaro aprovada a ata da 12ª sessão ordinária de 2020. Na sequência, peço ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura das indicações escritas dos senhores vereadores. Zão. Indicação de número 42 de 2020. Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal estudos no sentido de aumentar as lombadas da rua João Bernardino Sena, no bairro Marilândia. Justificativa: por ser uma rua que liga a rodovia Mário Covas com um determinado bairro, o movimento de veículos e de caminhões de carga é grande e com a lombada diminuída pelo recapeamento é praticado o uso de alta velocidade pelos mesmos, causando riscos aos moradores do local. Câmara Municipal de Arialva, 31 de agosto de 2020, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 43 de 2020, Newton César Cardoso, vereador, a Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de proceder à instalação de placas de identificação nas ruas de Marilândia. Justificativa: a instalação dessas placas se torna necessária pela dificuldade de identificação dos endereços para os visitantes e para a entrega de encomendas ou compras feitas pelos moradores do local. Câmara Municipal de Arialva, 31 de agosto de 2020, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 44 de 2020, Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal que, através do setor competente, estude a possibilidade da criação de um distrito industrial na rodovia César José de Castilho, entre o bairro de Santa Isabel e o distrito de Jacuba. Justificativa:
Com o fácil acesso pela rodovia e pela proximidade da cidade de Bauru, se torna viável a construção desse distrito e com ele seria sanada a falta de empregos para a população. E seria um fator importante para o desenvolvimento do local e de todo o município de Arealva. Câmara Municipal de Arealva, 31 de agosto de 2020, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 45 de 2020, Séfora Faria, vereadora Câmara Municipal de Arealva. Vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito municipal que faça a revitalização do Bosque Municipal Otávio Lodge. Justificativa. Tal medida se faz necessária, já que Arealva conta com um bosque no centro da cidade, onde aos domingos muitos pais levam seus filhos para brincar. O local contém brinquedos que estão necessitando de reformas, a areia do parquinho já é pouca, o alambrado está perigoso e a iluminação também está ruim. Por se tratar de um local arborizado e histórico para a nossa cidade, peço ao senhor prefeito que olhe com carinho essa indicação. Arealva, 1º de setembro de 2020, Séfora Faria, vereadora. Indicação de número 46 de 2020, Séfora Faria, vereadora Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito municipal e ao setor de transporte municipal uma avaliação das condições dos veículos municipais, incluindo todas as máquinas. Justificativa. Tal medida se faz necessária, já que nota-se que existem alguns veículos que estão sendo usados sem as condições mínimas de segurança. Caminhões depredados circulando nas vias e rodovias, carros sem cinto de segurança, fazendo o trajeto Arealva-Bauru, máquinas necessitando de reparos. Pensando na segurança do funcionário e de terceiros que podem ser atingidos por um acidente com esses veículos, eu, Séfora Faria, peço que o setor de transportes e demais envolvidos estejam atentos a essa indicação. Arealva, 1º de setembro de 2020, Séfora Faria, vereadora. Obrigado. Segundo o secretário, vereador Paulo Sérgio, a palavra está livre para as indicações verbais. Com a palavra, a vereadora Séfora. Boa noite a todos, aqui presente, a quem nos assiste. Eu só queria falar a respeito dessa última indicação aí. Eu quero só acrescentar um fator. Além da condução estar mal cuidada, ela sempre em alta velocidade. Não é 1, nem 2. Hoje mesmo eu estava atrás de uma máquina da prefeitura e eu vi que a pessoa que estava dirigindo estava no celular com uma máquina enorme no centro da cidade. Então, eu fico pensando assim, como que o responsável pelo transporte não está atento a esses pequenos, tão grandes detalhes do nosso município? Tendo em vista que ele estava muito ocupado, na época que as crianças estavam vindo para a escola, devido à preocupação com as vans. Mas agora eu fico pensando, o que será que ele está fazendo na prefeitura, né? O setor de transporte, ele teria que estar impecável. Teria que estar impecável. Esses transportes todos ali sendo cuidado, monitorado. Encontro máquina de final de semana fazendo um serviço particular. Isso aí é questão dele. Ele que tem que fazer todo esse levantamento. Então, essa indicação, eu quero que chegue lá e vou tentar um retorno, eu quero esse retorno. Porque assim, quase todo final de semana, a máquina da prefeitura está trabalhando. O que a prefeitura, o que o nosso município está recebendo em troca? Eu acredito que a gente tem que deixar aqui, Vanderlei, igual a gente já tinha conversado, algo futurístico, pensando em... Assim, a máquina tem que fazer esses serviços, mas para a população em geral. Porque eu sei de pessoas que pedem para a máquina fazer um serviço, e no sítio dele, que é pequenininho, não vai, mas na fazenda vai. Então, acho que a gente tinha que pôr aqui no nosso município uma taxa ali, uma taxinha, onde você vai pagar lá na prefeitura, que aí você não vai precisar dar gorjeta para ninguém. Você não vai precisar dar gorjeta para ninguém. E aí o serviço vai ser feito, o nosso município vai estar recebendo alguma coisa, porque é só estar perdendo. E quem paga a hora extra desse funcionário?
E se acontecer um acidente de trabalho com esse funcionário, no sábado, de tarde? Então é isso que eu queria deixar aqui, registrado. Obrigada. Obrigado, vereadora Séfora. Mais alguém? Com a palavra, vereador Erisvaldo. Boa noite a todos. Eu quero deixar registrado aqui um reforço de uma indicação sobre que o Paulinho já faz mais de anos, e foi prometido para a gente o recapeamento da via entre a Praça de São Pedro e a Barraca. E isso foi prometido quando fosse feito o asfalto lá no Letevira. E o asfalto lá já foi feito há um bom tempo, e lá se encontra a mesma situação. Difícil até de transitar de a pé lá. Então, é isso aí. Obrigado, vereador Erisvaldo. Mais alguém? Com relação ao que a vereadora Séfora falou, também concordo com ela, inclusive já conversei com você a respeito disso daí. A gente poderia pensar em algum projeto. Existe uma lei municipal antiga que prevê o uso de maquinário em propriedades, tá, particulares. Existe. Fizeram essa lei no passado. Ela é uma taxa irrisória, não paga nem a partida da máquina, vamos falar assim. Então, um valor insignificante. Mas eu acho que seria hora de atualizar essa lei, como a senhora disse, para o futuro. Então, para os próximos gestores, eles seguirem um padrão. Realmente aplicar essa lei, tá? Constar alguma coisa nessa lei de uma improbidade administrativa que obrigue realmente os gestores nossos a seguirem essa lei. Senão será mais uma lei que não será cumprida. Então, a gente tem que pensar uma forma. Eu conversei com a nossa jurídica, Juliana, para elaborar essa lei. A gente precisaria de ter uma base de conhecimento bom para amarrar de todos os lados, para realmente ela se tornar eficaz, tá? É uma boa ideia, sim, como havia conversado com a senhora. E se vocês tiverem mais alguma ideia, a gente pode colocar essa lei ainda esse ano, tá? Para que não use maquinário fora do horário de serviço. E se usar, que seja pago as taxas, recolhidas as taxas, que seja tudo dentro do que tem que ser, né? A lei se machuca um funcionário, é um problema, entendeu? Como no passado já houve casos e não sei como que se resolveram, mas a gente tem que pensar nisso aí, sim. Eu acho uma boa ideia. Evita favores, evita desprivilégio. Você vai lá, protocola um serviço, né? Não é todo mundo que pode pagar, e não é todas as cidades que são atendidas por determinado serviço, né? De repente você precisa de uma máquina para fazer a entrada da sua chácara ali, está na lei, tá? Recolhe as taxas. E essas taxas aí não podem ser baixas, tem que ser o valor justo de mercado, entendeu? Não é valor simbólico, tem que pagar o trabalho dessa máquina, pelo menos eu penso assim. Por isso que a ideia de fazer um projeto, colocar para apreciação e votação dos senhores, se senhoras se concordarem, né? A gente fazer isso aí, sim. Só concluindo um pouquinho, Carlos, e eu vou deixar uma indicação, Thalita, eu esqueci de fazer hoje durante o dia, mas deixar escrito. Não é nenhuma indicação, foi uma indicação já reiterada, e reitero ela mais uma vez, aquela avenida Matão, saída para Pederneiras, lombada, tá? Eu falei na prefeitura hoje, eles me prometeram que vai colocar, mas eu quero deixar mais uma vez registrado esse pedido. Com a palavra, vereador Carlos. Só vou complementar aí a respeito disso. Até por conta de, nesse caso, de o maquinário trabalhar fora de hora e propriedade particular, além do Tribunal de Contas fazer o apontamento, o Ministério Público entrou contra ele. Então, existem aí algumas coisas que já é proibido, né? É que, às vezes, o poder público, ele, até para poder atender aí algumas pessoas, ele faz vista grossa para isso daí, mas é proibido. Independente dessa lei que foi colocada aqui, que eu me lembro que uma vez nós aprovamos, que, se não me engano, em 2006, o Mimi era vereador também,
se não me falha a memória, foi no último ano do mandato do Paulo, né? Se não me falha a memória. Nós aprovamos uma lei, depois acho que nós aprovamos novamente outra, que era para regulamentar alguma coisa nesse sentido. Mas nunca é cumprido e levado, né, à risca pelo executivo no caso aí, porque eles têm as demandas e a gente não sabe direito como que funciona ali, né? Tá bom? Mas basicamente é isso aí que eu queria dizer. Teve um problema lá com o prefeito de Boracéia e ele responde a um processo até por conta disso. Ele falou até numa live que ele fez há uns tempos atrás agora. Só isso aí. Só para complementar mais um pouquinho, é importante a lei. Assim, o conteúdo dela a gente vai ter que discutir. Mas tem casos, por exemplo, que foi citado quando eu fui perguntar sobre isso daí, que, por exemplo, determinado proprietário de uma propriedade fica num nível acima de uma vicinal, que a conservação é de responsabilidade do município. Se ele não faz as curvas de nível, a parte de águas, essa água vai para a estrada. E muitas das vezes o município tem que intervir e até fazer essa parte dentro da propriedade para que o bem municipal não seja... Então tem que estudar, tem que ser discutido até onde isso aí tem que chegar. Com a parte técnica, tá? Com a palavra, vereador Duzão. Boa noite, amigos vereadores, vereador, nosso amigo Pança também, que já foi vereador nessa casa dele aqui, todo mundo presente. E eu queria falar assim, que nós temos que procurar fazer essa lei para poder ajudar os pequenos pecuaristas que sobrou. E a maioria é usina, fazenda grande, essas coisas. Só que precisa, a pessoa tem uma granja, ela precisa do maquinário, ela vai fazer uma casa na propriedade rural, ela precisa do maquinário, e não é todos que têm a condição de pagar, entendeu? A Jacuba também, bastante gente vem pedir pra gente, limpar uma caixa dentro da propriedade dele. Então, tendo uma lei certinha, a pessoa vai lá, recolhe uma taxa na prefeitura, que nem você estava falando aí, presidente, fica fácil para todo mundo, porque de graça também pesa. Sim. Pesa pro erário público, né, Espeto? Então, pega e faz uma lei dessa daí, porque pedir isso daí não vai acabar nunca, de poder ajudar. Pelo menos para poder manter, porque a pessoa que mexe com gado hoje, já são um pouco, virou bastante a usina, já tomou conta de quase tudo, né? Que tem pequena propriedade. Precisa sempre da prefeitura, que nem o trator da prefeitura está quebrado já faz mais de 6 meses. Cheguei no fiscal, cobrei, mas não tem condição de arrumar, eu não sei o que, só que o trator vai trabalhar, recebe, você, mas um não paga, outro não paga, então tem que fazer uma coisa certa. Não pagou, a próxima vez que você for precisar do trator, se você for lá e pagou, o trator vai, senão não vai mais, enquanto não acertar. Mas não tem um limite que vai lá e faz as coisas certas, tudo parou, quebrou, guarda, parou, quebrou, guarda. É difícil as coisas mesmo no nosso município. Tem que ter mais regra, nem você estava dando naquela hora, fazer uma lei que funcionar no nosso município. Só isso, muito obrigado. Tá certo, a gente pode colocar bastante conteúdo nessa lei. Com a palavra, vereador Mimi. Então é isso que eu ia complementar agora, Mimi. Sim, é que eu ia... Sim, é correto. O senhor está correto. Não, a intenção é discutir esses assim, a intenção é outra coisa. Em primeiro lugar, quem tem que ser atendido? A própria prefeitura, o que é de município. Isso aí é serviço secundário. Secundário para quem? Por exemplo, se o município dispõe de um serviço, não tem que se falar em prefeitura. Entendeu? Tem pessoal que tem empresas aí que faz gradeamento de terras, tem que pedir para a prefeitura, né? Agora, para pequenas propriedades tem um programa, né? Tem um programa para pequenos proprietários. Aí é diferente, né? Por isso que é difícil você fazer uma lei às pressas. É difícil. É uma cabeça pensando só, vai sair erros. A gente precisa da colaboração de todos vocês para poder fazer. Sim.
Sim. Tudo tem que ser... Sim, é por isso que eu citei no começo a questão da propriedade, questão daquele que não cuida. Muitas das vezes o poder público tem que intervir. Se tiver uma lei proibindo, ela não pode ser... Tem que ter exceções para todos, né? Mas uma lei viria bem feita, ela viria a contribuir sim para evitar. Sim. Do meu preço de mercado é complicado. Eu fiquei vários dias pensando nessa lei, depois a gente conversou sobre isso daí e não é fácil, viu? É assim, teria que... Então, é complicado. Então, muitas das vezes o pessoal que está puxando frango, quebra caminhão, morre, tem que pedir apoio para quem? Para a prefeitura. É complicado. Então, por isso que tem que ser uma lei que entenda todas essas situações e não deixe falha. Não pode prejudicar, mas também poderia coibir certos exageros, né? Tá bom, gente, vamos passar então para a ordem do dia. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 37 de 2020 e do projeto de lei do número 55 de 28 de agosto de 2020, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito da Prefeitura Municipal de Arialva. Mensagem número 37 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação da Colenda Câmara o projeto de lei número 55 de 2020, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito da Prefeitura Municipal de Arialva. Importante esclarecer que a Lei 12.527 de 2011, conhecida como a Lei do Acesso à Informação, a LAI, regulamenta o direito previsto na Constituição de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos de todos os entes e poderes as informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. Mediante ao exposto e de acordo com a determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal agora regulamentará, através da lei ordinária, seu sistema de acesso à informação, de acordo com os preceitos já emanados pela lei federal. Sendo que gostaria de apresentar, renovo na oportunidade, os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Arialva, 28 de agosto de 2020, Dr. Elson Banucci Barreto. Ao senhor presidente, né? Não. Projeto de lei número 55 de 28 de agosto de 2020 regulamenta a aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito da Prefeitura Municipal de Arialva. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1º. Todos os setores da Prefeitura Municipal de Arialva deverão ser cientificados e instruídos a respeito da obrigatoriedade de observar as normas de caráter nacional introduzidas pela Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que tem por objetivo garantir o acesso à informação previsto no inciso 33º do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Artigo 2º. As informações a serem fornecidas pela Prefeitura Municipal de Arialva deverão ser franqueadas ao público mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
com amplo acesso e divulgação, de forma clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal 12.527/2011. Parágrafo 1º. O acesso às informações será assegurado também mediante a realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação. Parágrafo 2º. A Prefeitura Municipal deve utilizar os meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, sendo obrigatória a divulgação e a possibilidade de realização de pedidos de acesso pelo sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Arialva, sem prejuízo da divulgação das informações por outros meios. Parágrafo 3º. O sítio eletrônico da Prefeitura deverá atender aos requisitos dispostos no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 2º do acesso à informação. Artigo 3º. O acesso à informação de que trata essa lei não se aplica às hipóteses previstas na legislação como sigilo fiscal, bancário, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça. Parágrafo 1º. A observância da publicidade é preceito geral, sendo o sigilo a exceção. Parágrafo 2º. As regras referentes à restrição ao acesso à informação, da classificação de informação quanto ao grau e prazo de sigilo, bem como a proteção e do controle de informações sigilosas, dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação das informações sigilosas são as dispostas na Lei 12.527/2011 e na Lei de Acesso à Informação do Município de Arialva. Parágrafo 3º. As informações que possam colocar em risco a segurança dos servidores da Prefeitura Municipal de Arialva e de seus cônjuges ou filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Parágrafo 4º. A classificação do sigilo de informações no âmbito do Poder Executivo Municipal é de competência de comissão instituída por este fim, através de portaria que designará os seus componentes, devendo ser observadas as vedações impostas pela Lei Federal 12.527/2011 e a Lei de Acesso à Informação Municipal. Artigo 4º. A fim de dar cumprimento aos artigos 7º e 8º da Lei Federal nº 12.527/2011, a Prefeitura Municipal de Arialva, independentemente de requerimento, deverá promover a divulgação em local de fácil acesso e, obrigatoriamente, no sítio eletrônico do seguinte. Inciso 1º. Informação sobre atividades, inclusive as relativas à política, organização e serviços da Prefeitura Municipal de Arialva. Inciso 2º. Informação sobre o patrimônio, administração e utilização de recursos públicos da Prefeitura Municipal de Arialva. Inciso 3º. Informação relativa à implementação, acompanhamento, resultados dos programas, projetos, ações, metas e indicadores propostos pela Prefeitura Municipal de Arialva. 4º. Informação dos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas aos exercícios anteriores da Prefeitura Municipal de Arialva. 5º. Registro das competências e estrutura organizacional, quadro de servidores, endereços e telefones das respectivas unidades, horário de atendimento ao público, identificação e contato da autoridade designada na forma do artigo 18 dessa lei. 6º. Registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Arialva. 7º. Execução orçamentária e financeira detalhada, além de todas as despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Arialva. 8º. Informações concernentes aos procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados e notas de empenho emitidas, indicando o nome do contratado, o objetivo, o valor, o prazo contratual e demais informações pertinentes. 9º. Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras. 10º. Remuneração e subsídio recebidos por agentes políticos, servidores comissionados e efetivos, ocupantes do cargo, emprego e função pública, incluindo auxílios, ajudas de custo e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa de maneira individualizada. 11º.
Respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. 12º, informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não aos arquivos públicos. 13º, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Seção 1ª, do Serviço de Informações aos Cidadãos. Artigo 5º. O setor responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão na Prefeitura Municipal de Arialva será o SIC, Serviço de Informações aos Cidadãos, vinculado ao Gabinete do Executivo de Arialva e coordenado pela Ouvidoria. Artigo 6º. Ao Serviço de Informações aos Cidadãos competirá, inciso 1º, atender e orientar o público quanto ao acesso às informações, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. 2º, receber pedidos de acesso mediante protocolo e registrá-los em sistema eletrônico específico, além de, sempre que possível, fornecer de imediato a informação conforme artigo 4º e incisos. Inciso 3º, encaminhar o pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação quando couber. 4º, informar sobre a tramitação de documentos. Parágrafo único. O SIC visa ao atendimento dos pedidos de acesso à informação pública e, obrigatoriamente, a publicidade oficial dos atos de sua competência, de forma rotineira e independentemente de qualquer requerimento, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais em atendimento à legislação específica. Artigo 7º. Qualquer pessoa poderá formular pedido de acesso à informação. Parágrafo 1º. O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, no sítio da internet e no SIC da Prefeitura Municipal de Arialva. Parágrafo 2º. Os pedidos de acesso à informação poderão ser recebidos por qualquer meio legítimo, desde que atendidos os requisitos do artigo 8º. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, será enviada ao requerente de comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. Artigo 8º. O pedido de informações de qualquer interessado deverá conter: inciso 1º, nome do requerente; 2º, número de documento de identificação válido; 3º, especificação de forma clara e precisa da informação requerida; e 4º, endereço eletrônico e físico do recorrente, o primeiro sendo dispensado somente se o cidadão não o tiver, para recebimento de comunicações ou da informação requerida. Parágrafo único. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: inciso 1º, genéricos; 2º, desproporcionais ou desarrazoados; ou 3º, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência da Prefeitura Municipal de Arialva, devendo, nesse caso, de seu conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 9º. O acesso às informações pessoais deverá respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, bem como a liberdade e garantias individuais. Parágrafo 1º. Quando em risco os valores descritos no caput, seu acesso será restrito aos agentes públicos, legalmente autorizados, e à pessoa a que elas se referirem, podendo ser autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Parágrafo 2º. O consentimento de que trata o artigo anterior será dispensado nas hipóteses previstas na Lei 12.527 de 2011, sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação federal. Parágrafo 3º. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei 9.278, de 10 de maio de 1996. Parágrafo 4º.
Quando não for autorizado o acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, será assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 5º. O acesso à informação pessoal por terceiro será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização e sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. Parágrafo 6º. Aquele que tiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Seção 2ª do prazo. Artigo 10º. O Serviço de Informações aos Cidadãos, SIC, deverá conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1º. Não sendo possível a concessão na forma do caput desse artigo, o SIC, em prazo não superior a 20 dias, deverá, inciso 1º, comunicar data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Inciso 2º. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, o acesso pretendido ou, inciso 3º, comunicar que não possui a informação, indicando, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda, remetendo o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interesse da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3º. A resposta pelo endereço eletrônico é a forma preferível a ser utilizada atendendo aos princípios da economicidade e preservação do meio ambiente. Artigo 11º. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou outro meio de acesso universal, o SIC da Prefeitura deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a Prefeitura Municipal de Arealva desobriga-se de fornecer diretamente a informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzi-la. Artigo 12º. Para o adequado exercício de suas atribuições, o SIC da Prefeitura poderá, inciso 1º, requisitar informações às unidades e servidores da Prefeitura Municipal quando concernentes à respectiva atribuição legal e, segundo, solicitar informações aos diretores, secretários dos setores respectivos quando atinentes a atividades de servidores municipais que laboram no setor respectivo. Seção 3ª dos recursos. Artigo 13º. No caso de indeferimento do pedido de acesso à informação, deverá ser fornecido ao requerente o inteiro teor da negativa de acesso e seu fundamento legal, por certidão ou cópia, bem como deverá lhe ser informado sobre a possibilidade e o prazo para recurso. Parágrafo único. A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado ao SIC, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos da Lei Federal nº 12.527 de 2011. Artigo 14º. O prazo para o recurso contra o indeferimento do pedido de acesso às informações ou contra o não fornecimento das razões e fundamento legal para a negativa de acesso às informações por parte da SIC e da Prefeitura será de 10 dias a contar da ciência do requerente. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido ao diretor ou secretário do setor-alvo das denúncias, por intermédio do SIC, o qual deverá se manifestar no prazo de 5 dias, sendo possível reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, tendo o respectivo diretor ou secretário o prazo de 5 dias úteis contados do recebimento para proferir sua decisão, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. Indeferido o acesso à informação da decisão do recurso previsto no parágrafo anterior, não terá outro recurso administrativo cabível. Artigo 15º. O serviço de busca e fornecimento da informação será gratuito, salvo na hipótese de reprodução de documentos, situação em que poderá ser cobrado, exclusivamente, o valor necessário ao ressarcimento de custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único.
estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio da sua família, declarada nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, artigo 16º. A informação armazenada em formato digital poderá ser fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. Parágrafo único. Para evitar os custos com reprodução de cópias, o requerente poderá entregar mídia gravável ou pendrive ao SIC para que as informações sejam gravadas. Artigo 17º. Para dar cumprimento ao artigo 40 da Lei Federal 12.527 de 2011, o prefeito municipal de Arealva deverá designar autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito da prefeitura municipal, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1º. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos dessa resolução e da Lei Federal 12.527 de 2011. Inciso 2º. Monitorar a implementação do disposto nessa resolução e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. 3º. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nessa lei. E 4º, orientar as respectivas unidades de que se refere ao cumprimento do disposto nesta resolução e seus regulamentos. Parágrafo 1º. O SIC será formada por um servidor efetivo designado pelo chefe do Executivo Municipal. Parágrafo 2º. O servidor, ao responder ou fornecer as informações, se identificará com, no mínimo, os seguintes dados: nome completo, cargo e número de matrícula no Serviço Público Municipal. Parágrafo 3º. Todas as respostas deverão ser arquivadas, enquanto as mais requentes serão publicadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal. Artigo 18º. O agente público que der causa ao descumprimento das normas constantes dessa lei estará sujeito às sanções da legislação federal. Artigo 19º. Os casos omissos dessa lei deverão ser analisados remetendo-se à Lei Federal 12.527 de 2011. Artigo 20º. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 21º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Arealva, 28 de agosto de 2020, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Elisvaldo. Vereador Newton. Vereadora Cefra. Declaro aprovado o projeto de lei do número 55, de 28 de agosto de 2020. Trata e regulamenta a aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Na sequência, peço para o vereador Paulo Sérgio, segundo secretário, para que faça a leitura da mensagem do Executivo do número 38 de 2020 e do projeto de lei do número 56, de 28 de agosto de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no montante de R$ 23.204 e da outras providências. Arealva, 28 de agosto de 2020, mensagem do Executivo número 38 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e solicito a aprovação dessa egrégia Casa de Leis, o projeto de lei de número 56 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação provenientes de recursos recebidos do Ministério da Saúde referente ao auxílio financeiro devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional para o combate ao coronavírus, o Covid-19, conforme portaria MS-MG de número 1857, de 28/7 de 2020. Com o incentivo financeiro recebido, podem ser adquiridos materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção de saúde e prevenção à Covid-19, como produtos de higienização, material de limpeza, álcool gel ou líquido 70%,
máscaras, termômetros infravermelhos, adesivos de marcação para distanciamento social, materiais educativos para realizações de ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19 e outros. Renova na oportunidade os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banutti Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Presidente Vanderlei Giovanuzzi, Presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de Lei de número 56, de 28 de agosto de 2020, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no montante de R$ 23.204 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um orçamento vigente no município de Arialva a crédito especial no valor de R$ 23.204. Por excesso de arrecadação, inserir a ação 0001, Ações de Prevenção à Covid-19 nas escolas, nas atividades 10.301.0120.2115.0000, elemento de despesa conforme segue. 02, Executivo. 02.08, Diretoria de Saúde. 02.08.01, Diretoria de Saúde. 10, Saúde. 10.301, Atenção Básica. 10.301.0120, Atendimento UBS. 10.301.0120.2115, Enfrentamento de Emergência na Saúde Pública de Importância Internacional decorrente ao coronavírus, Covid-19. 10.301.0120.2115.0001, Ações de Prevenção à Covid-19 nas escolas. Ficha a classificar 3.3.90.30.00, material de consumo R$ 23.204. Artigo 2º. O crédito adicional especial que trata o artigo 1º será coberto com excesso de arrecadação dos recursos recebidos no Ministério da Saúde referente ao auxílio financeiro devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional para o combate do coronavírus Covid-19, conforme portaria MSMG número 1857 de 28 de 7 de 2020, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino. Artigo 3º. Fica alterado o PPA Plano Plurianual aprovado pela Lei Municipal 1995/2017 de 18 de 9 de 2017 e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2020, aprovada pela Lei Municipal 2125/2019 de 17 de 9 de 2019. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 2193, de 18 de maio de 2020. Arialva, 28 de agosto de 2020, Dr. Elson Banutti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Séfara. Vereador Newton. Vereador Erisvaldo. Vereador Duzão. Vereador Mimi. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Carlos. Vereadora Maria. Declaro aprovado. Projeto de lei de número 56, de 28 de agosto de 2020. Em sequência, peço ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 39 de 2020 e do projeto de lei de número 57, de 28 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 512.580,99 e da outras providências. Arialva, 28 de agosto de 2020, mensagem do Executivo número 39 de 2020. Excelentíssimo senhor Presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e solicito a aprovação da Egrégia Câmara o projeto de lei número 57 de 2020, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arialva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício 2020 por excesso de arrecadação no valor de R$ 512.580,99, tratando-se de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde a serem destinados ao custeio de ações no enfrentamento da emergência de saúde nacional, crédito extraordinário coronavírus Covid-19,
Renovo na oportunidade dos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara de Arialva. Projeto de lei número 57, de 28 de agosto de 2020. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 512.580,99 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do município de Arialva crédito especial no valor de R$ 512.580,99 por excesso de arrecadação para atender às despesas assim classificadas. 02, Executivo. 0208, Diretoria de Saúde. 020801, Diretoria de Saúde. 10, Saúde. 10301, Atenção Básica. 10301-0120, atendimento em UBS. 10301-0120, 2115-0000, enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Ficha 337, FR 0.05.81. 3.3.90.30.00, material de consumo, R$ 512.580,99. Artigo 2º. O crédito adicional extraordinário de que trata o artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação, provenientes do recebimento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde para enfrentamento da emergência de saúde nacional, crédito extraordinário, coronavírus Covid-19. Processo 250000.11277/2020, dígito 41, no valor de R$ 512.580,99. Artigo 3º. Fica alterado o PPA, Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal número 1995/2017, de 18 de nove de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2020, aprovada pela Lei Municipal número 2125/2019, de 17 de nove de 2020. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arialva, 28 de agosto de 2020, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Projeto em votação, vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Luzão. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereador Newton. Vereadora Cefra. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei de número 57, de 28 de agosto de 2020. Gostaria de pedir ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 40 de 2020 e do projeto de lei de número 58, de 28 de agosto de 2020, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, no âmbito da Prefeitura Municipal de Arialva. Arialva, 28 de agosto de 2020. Mensagem do Executivo de número 40 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a apreciação da Igreja Câmara o projeto de lei de número 58, que visa regulamentar a aplicação da Lei Federal de número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, no âmbito da Prefeitura Municipal de Arialva. Importante esclarecer que o dispositivo da Lei Federal Aldir Blanc expõe sobre ações emergenciais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública no setor específico da cultura, tais como aplicações dos recursos federais que serão destinados aos estados, Distrito Federal e aos municípios, e que devem ser aplicados em ações específicas do setor cultural. Sem mais, para o momento, contando com a aprovação, renovo na oportunidade os protestos de estimada consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de lei número 58, de 28 de agosto de 2020. Regulamenta a aplicação da Lei Federal número 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, no âmbito da Prefeitura Municipal de Arialva.
Considerando o disposto da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. Considerando que, de acordo com a Lei Aldir Blanc, estão destinados aos estados, Distrito Federal e aos municípios recursos para aplicação de ações específicas no setor da cultura. Considerando a necessidade de se ter aprovação e ciência pelo Poder Legislativo Municipal sobre a forma a se destinar eventuais recursos recebidos pela municipalidade nos termos da Lei Federal supracitada. Considerando o Decreto Federal 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamentou em âmbito federal as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, e Decreto Municipal de 1946, de 17 de março de 2020. Disposições gerais. Artigo 1º. Essa lei tem como fundamento regulamentar e disciplinar em âmbito municipal os dispositivos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e Decreto Municipal 1946, de 17 de março de 2020. Artigo 2º. O município de Arealva, por intermédio da Diretoria de Educação e Cultura Municipal, executará diretamente os recursos eventuais e provenientes da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc, mediante cadastros, programas e ações descritas no artigo 2º da referida Lei Federal. Parágrafo único. A Diretoria de Educação e Cultura, com o auxílio de grupo de trabalho, conselho, criado por essa lei municipal e Departamento de Finanças da municipalidade, será responsável em providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto do eventual recurso destinado ao município de Arealva nos termos do artigo 3º da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. Artigo 3º. Fica criado um grupo de trabalho de acompanhamento e fiscalização da Lei Federal 14.017, de 29 de julho de 2020, com as seguintes atribuições: acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no parágrafo único do artigo 2º dessa lei. Segundo, acompanhar todas as ações dos órgãos federais relativos à regulamentação e implantação da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. Terceiro, realizar discussões, reuniões e debates referentes à regulamentação da referida lei no município de Arealva aos interessados e demais membros da sociedade. Quarto, estabelecer e acompanhar os mecanismos de mapeamento, cadastramento dos trabalhadores da cultura e espaços culturais e artísticos no município de Arealva. Quinto, acompanhar as etapas de transferências direta e realizações de cadastros e convênios diretamente com o servidor municipal responsável pelos convênios. Sexto, acompanhar eventuais recursos transferidos para a municipalidade provenientes dessa lei federal. Sétimo, fiscalizar a execução dos recursos transferidos. Oitavo, elaborar relatórios e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito do município. Parágrafo 1º. O primeiro grupo de trabalho será composto pelos seguintes integrantes. Primeiro, coordenador de cultura do municipal, que o presidirá. Segundo, 2 representantes da Diretoria Municipal de Educação. Terceiro, 1 representante da Diretoria de Administração e Finanças. Quarto, 1 representante do Gabinete do Prefeito Municipal. Quinto, 1 representante da Diretoria de Turismo Municipal. E sexto, 2 representantes da sociedade civil organizada. Parágrafo 2º, os representantes da sociedade civil serão indicados pelo chefe do Executivo Municipal. Artigo 4º. O coordenador de cultura municipal poderá, caso entenda, expedir ato regulamentar e complementar para esclarecer e orientar a execução da Lei Federal 14.017 de 2020, inclusive com determinações previstas no Decreto Federal 10.464, de 17 de agosto de 2020.
Artigo 5º. As despesas com a execução dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Arialva, 28 de agosto de 2020. Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Elisvaldo. Vereador Newton. Vereadora Cefra. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei de número 58 de 28 de agosto de 2020, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, no âmbito da Prefeitura Municipal de Arialva. Sim, anteriormente, antes da sessão, o César, por isso que nem houve discussão do projeto, porque a gente já estava bem orientado pelo César, que está aqui presente. Obrigado, viu, César. Na sequência, peço ao primeiro secretário, vereador Carlos, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 41 e do projeto de lei de número 59 de 28 de agosto de 2020, que institui zona urbana e delimita seu perímetro. Arialva, 28 de agosto de 2020, mensagem do Executivo número 41 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Prezado presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa colegiada da Câmara, o projeto de lei número 59, de 28 de agosto de 2020, que dispõe sobre a revisão do perímetro urbano municipal, incluindo como zona urbana as áreas de terra identificada como Gleba 2, localizada no bairro Soturninha, devidamente registrada no 2º cartório de registro de imóveis da comarca de Bauru, com matrícula imobiliária sob número 68.202, município de Arialva, estado de São Paulo. Importante esclarecer que, visando assegurar o cumprimento das normativas e a participação da população no processo de revisão do perímetro urbano municipal, foi realizado o estudo de viabilidade urbanística da região e convocada a população em geral, as associações representativas, interessadas e demais segmentos da comunidade para participar da audiência pública realizada na Casa do Povo de Arialva, e assim tratar da instituição desta área da zona urbana. Portanto, mediante a relevância do projeto de lei e certo de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de lei número 59, de 28 de agosto de 2020. Institui zona urbana e delimita seu perímetro. Artigo 1º. Inicialmente, destaca-se que o prefeito municipal de Arialva, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, visando assegurar a participação da população no processo de revisão do perímetro urbano municipal, além de realizar um estudo de viabilidade urbanística da região, convocou a população em geral, bem como todas as associações representativas interessadas e demais segmentos da comunidade que participaram de audiência pública realizada na Casa do Povo de Arialva no dia 1º de setembro de 2020, para tratar da instituição da zona urbana da área abaixo descrita. Artigo 2º. Fica instituída a zona urbana a área de terra abaixo descrita, identificada como Gleba 2, localizada no bairro Soturninha, município de Arialva, estado de São Paulo, devidamente registrada no 2º cartório de registro de imóveis da comarca de Bauru, com matrícula imobiliária sob o número 68.202, que abaixo se descrevem. Uma área de terras identificada como Gleba B2, com 2.200 hectares, localizada no bairro Soturninha, nesse município de Arialva, São Paulo, objeto da matrícula imobiliária número 68.202, do 2º oficial de registro de imóveis da comarca de Bauru, São Paulo, que consta pertencer a Arnaldo Pasqualini, Gésio Ferreira Seco e Luiz Antônio Floriano, com a seguinte descrição perimétrica:
uma área de terras com 2.200 hectares destacada do imóvel identificado como Gleba 2, no bairro Saturninho, no distrito e município de Arialva, comarca de Bauru, cujo roteiro perimétrico assim se descreve. Tem início no marco 0, igual marco M, 132E, situado sobre a cota 407.500 metros da CESP, e junto à cerca da propriedade de Tobias Ferreira. A partir daí segue com rumo de 62,46 SW e distância de 115,09 metros, confrontando com a propriedade de Tobias Ferreira até o marco 01. Daí segue com o rumo de 63 graus e 38 SW e distância de 7,99 metros até o marco 02. Daí segue com o rumo de 79 graus e 33 NW e distância de 43,65 metros até o marco 03. Daí segue com o rumo de 81 graus, 31 centésimo SW e distância de 8,14 metros até o marco 04. Daí segue com o rumo de 78 graus, 41 centésimos NW e distância de 21,30 metros até o marco 4A, tendo confrontado do marco 01 ao marco 4A com terras de propriedade de Claudionor Carraro, anteriormente Silvio Carraro e outros. Daí segue rumo de 17 graus, 41 milésimo SE e distância de 144,77 metros até o marco 4B. Daí segue com o rumo de 64 graus, 51 milésimos NE e a distância de 181,68 metros até o marco 11A, confrontando do marco 4A ao marco 11A, com o remanescente do imóvel de propriedade de Valmir José de Alice, do marco 11A, situado sobre a cota 407,500 de desapropriação da CESP. Segue pela referida cota numa distância de 116,32 metros, confrontando com terras destinadas à formação da bacia de acumulação da usina hidroelétrica do reservatório de Ibitinga, pertencente à CESP, Companhia Energética de São Paulo, até encontrar o marco 0, ponto inicial desta descrição perimétrica. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por contas das dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arialva, 28 de agosto de 2020. Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Somente deixar registrado que houve uma audiência pública hoje a respeito disso. O engenheiro Luiz Besson esteve aqui, presente, juntamente com nós, vereadores, e foi feita então a audiência pública. O projeto está em votação. Vereador Acéfara, vereador Newton, vereador Erisvaldo, vereador Duzão, vereador Mimi, vereador Paulo Sérgio, vereador Carlos, vereadora Maria. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei do número 59, de 28 de agosto de 2020, que institui zona urbana e delimita seu perímetro. Na sequência, peço ao vereador Paulo Sérgio para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 42 de 2020 e do projeto de lei de número 60, de 28 de agosto de 2020, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal 2207, de 18 de agosto de 2020. Areal, 28 de agosto de 2020, mensagem do Executivo número 42 de 2020. Excelentíssimo Senhor Presidente, venho pelo presente encaminhar o projeto de lei de número 60 de 2020 à necessária apreciação e solicito a aprovação da Colém da Câmara, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2207, de 18 de agosto de 2020. O presente projeto de lei se faz necessário para a adequação de valor a ser passado à Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude, projeto Criança Feliz. Somente no exercício de 2020, que por equívoco da Lei 2207 foi consignado valor para repasse durante 12 meses, contrariando a Lei Orçamentária Anual.
Por fim, contando com a compreensão de Vossas Excelências, solicito a apreciação e posterior aprovação a oportunidade em que renove o protesto de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Presidente Vanderlei Giovanuzzi, Presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de Lei número 60, de 28 de agosto de 2020, altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal 2207, de 18 de agosto de 2020. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei 2207, de 18 de agosto de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Primeiro, artigo 2º. O valor de repasse será de R$ 27.875. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arealva, 28 de agosto de 2020. Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Elisaldo. Vereador Newton. Vereadora Cefra. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei número 60, de 28 de agosto de 2020. A palavra está livre para as considerações finais dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Duzão. Eu gostaria de agradecer o fiscal da prefeitura, a indicação que foi feita lá onde os caminhões da usina estragou, que abriu um buraco na asfalto, eles tamparam essa semana. Gostaria de fazer um agradecimento. Beleza? Obrigado. Obrigado, Duzão. Mais alguém fazer uso da palavra? Pessoal, são umas anotaçõezinhas aqui. Primeiro que o chefe de gabinete ligou hoje dizendo que a rua João Gomes haverá um recapeamento asfáltico e na rua Olímpio Lenharo, tá? Só para conhecimento, se alguém conversar com os senhores e senhoras aí, né, para efeito de informação. E a iluminação da rua Isilda Helena, aquele trecho de... Não sei se quem que pediu isso. Foi você? Vai fazer a iluminação lá também. Aquele trecho que vai até a Sabesp lá no Planalto. Outra coisa... deixa eu pôr aqui. A gente fez aqui uma coleta das leis nossas que nós aprovamos aqui com respeito daquelas leis que a gente fez de endereços, de bairros. Foi feito um conjunto, a gente fez vários bairros, né, que estavam todos com nomes projetados. A gente coletou todos e mandou para a Sabesp, a gente mandou para os Correios e CPFL. Tá? Porque muita divergência de dados, a gente está atualizando, mandando ofício para essas empresas. Outra coisa, questão de motos barulhentas, não sei se vocês estão tendo esse problema de reclamações, né, rede social, incomoda a gente também, que está vivenciando isso daí. Eu vou passar o telefone do sargento aqui de Arealva para vocês, no grupo nosso. Aí vocês, se tiverem alguma reclamação, alguma coisa, printa o Facebook, manda para ele, tá? Ele tem pego algumas, ele cita de conhecimento da gente que motocicleta é difícil de pegar. O pessoal, hoje eles fogem mesmo, tá? Eles fogem das viaturas, é difícil abordar alguém com moto. Ainda mais com a viatura, a moto sempre está em vantagem, porque o veículo tem que diminuir ali nas esquinas, com responsabilidade, você tem que olhar, evitar acidente. Já quem está fugindo não tem essa responsabilidade, o intuito dele é fugir, né? Então tem que ter esse cuidado, e é difícil. Então eles estão fazendo um trabalho de quando não pega e fica sabendo quem é, ele vai na casa, vai lá, conversa com os pais, tenta obter uma conscientização, e quando pega, toma as providências. Então se a gente conseguir, né, eu estou fazendo isso, estou printando e estou mandando, para ele. Se vocês presenciarem essa situação também, manda para ele lá, vamos contribuir para a gente ver se a gente melhora isso daí. Tá joia? E é isso, quero agradecer a presença dos senhores e senhoras aqui presentes, público,
que está aqui, os funcionários da Câmara, hoje está a Thalita, né? E convidá-los para a próxima sessão, que também terá uma audiência pública para apreciação da votação do projeto de lei de número 48 de 2020, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020. A próxima sessão será 15 de setembro. Declaro encerrada a presente sessão.